vento soprava quente sobre as colinas de Betânia, mas dentro daquela casa só havia frio e desespero. O ar estava pesado, carregado pelo cheiro amargo das ervas usadas para aliviar a dor. Marta e Maria corriam de um lado para o outro, os olhos vermelhos de tanto chorar. No leito, Lázaro respirava com dificuldade. Seu corpo estava fraco, e cada suspiro parecia um fio de vida se apagando. Elas sabiam que não havia mais nada a fazer. Nenhum remédio poderia salvá-lo, nenhuma oração parecia surtir efeito. Mas havia uma esperança. A única esperança: Jesus. Com mãos trêmulas, Marta escreveu uma mensagem curta, direta, cheia de urgência. Um servo partiu imediatamente, carregando as palavras que poderiam mudar tudo. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Maria segurou a mão fria do irmão e fechou os olhos, murmurando uma prece. Ele virá. Jesus nunca havia falhado. Ele curava cegos, fazia paralíticos andarem. Com um simples toque, restaurava a vida. Mas o tempo corria e Lázaro estava morrendo. Enquanto isso, em outra cidade, Jesus recebeu a mensagem. Os discípulos aguardaram sua reação, esperando que ele levantasse imediatamente para partir. Mas, em vez disso, Jesus fez algo impensável. Ele olhou para os céus e disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E então, permaneceu ali. 2 dias se passaram, 2 longos dias. Em Betânia, a esperança dava lugar ao desespero. Lázaro não resistiu. O pranto tomou conta da casa. Amigos e vizinhos chegaram para confortar Marta e Maria, mas nada podia aliviar a dor de perder alguém que amavam tanto. E Jesus ainda não tinha chegado. O choro de Marta e Maria ecoava pelas paredes frias da casa. O corpo de Lázaro já havia sido envolto em faixas e levado ao túmulo. Era tarde demais. Jesus não veio. Os dias se passaram e a dor se transformou em silêncio. O túmulo de Lázaro, uma caverna selada por uma grande pedra, era agora um lembrete cruel da ausência do Mestre. Para Marta, a pergunta martelava na mente. Por quê? Elas o avisaram a tempo. Elas tinham fé. Elas sabiam do poder dele. Então, por que ele não veio? Mas então, no 4º dia, alguém avistou uma poeira no horizonte. Passos ecoavam na estrada de terra. Jesus estava chegando. Quando Marta ouviu isso, seu coração acelerou. Ela não podia esperar. Correu para fora da aldeia, os pés afundando no chão seco. Lá estava ele, vindo ao encontro dela. Seu rosto sereno contrastava com a tempestade dentro dela. Marta se lançou diante dele, e a dor transbordou de seus lábios. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O silêncio pairou entre os dois. Mas então, com uma voz cheia de poder e mistério, Jesus respondeu: Teu irmão há de ressuscitar. Marta tentou conter as lágrimas. Ela acreditava na ressurreição dos mortos, sabia que um dia, no fim dos tempos, Lázaro voltaria à vida. Mas isso não diminuía a dor do presente. Então Jesus se aproximou, olhou bem nos olhos dela e disse algo que mudou tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Era uma promessa, não apenas para o futuro, mas para aquele momento. Marta, ainda confusa, correu para chamar Maria. Quando a irmã mais nova ouviu que Jesus havia chegado, levantou-se apressada e saiu de casa. Os amigos que estavam ali a seguiram, achando que ela ia ao túmulo chorar. Mas ela tinha outro destino. Ao ver Jesus, Maria caiu aos pés dele e repetiu as mesmas palavras angustiadas. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Dessa vez, Jesus não respondeu de imediato. Ele olhou ao redor, viu o choro, sentiu a dor daquela família. Algo profundo se moveu dentro dele. Os discípulos perceberam.
Jesus estava emocionado. Então algo extraordinário aconteceu, algo que ninguém esperava. Jesus chorou. O Filho de Deus, o Messias, aquele que tinha poder sobre a vida e a morte, chorou diante da perda de um amigo. As pessoas ao redor murmuravam: "Vede como o amava." Mas outros questionavam: se ele curou cegos, não poderia ter impedido essa morte? Jesus respirou fundo e então, com uma firmeza inabalável, perguntou: "Onde o pusestes?" Marta e Maria se entreolharam. Ele queria ir até o túmulo. O que ele pretendia fazer? O que ainda havia para ser dito? Lázaro estava morto há 4 dias. O corpo já exalava o odor da morte. Mas algo no olhar de Jesus indicava que a história ainda não havia terminado. A multidão seguiu Jesus até o túmulo. O sol castigava as pedras brutas que selavam a caverna. O ar estava pesado, carregado pelo murmúrio dos presentes. Ninguém ousava perguntar o que ele pretendia fazer. Marta, porém, não conseguiu se conter. "Senhor, já cheira mal. Já se passaram 4 dias." Mas Jesus olhou para ela com serenidade e respondeu: "Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus?" O silêncio dominou o ambiente. Então, com um gesto firme, Jesus ordenou: "Tirai a pedra." Os olhares se cruzaram. Alguns hesitaram, outros seguraram a respiração. Mas, um a um, começaram a mover a pedra. Com esforço, ela rolou para o lado, revelando a escuridão fria do túmulo. Todos aguardavam. O que ele faria agora? Jesus ergueu o olhar para o céu e orou: "Pai, graças. Te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão, para que creiam que tu me enviaste." Então, num instante que mudaria tudo, Jesus deu um passo à frente, sua voz ecoando com autoridade: "Lázaro, vem para fora." O tempo pareceu parar, o vento cessou, os pássaros silenciaram, a multidão ficou petrificada. Por um momento nada aconteceu, mas então, um som. Um leve farfalhar dentro do túmulo. Alguém gritou. Uma sombra se moveu na escuridão. E então, ele apareceu. Lázaro saiu, vivo. Os olhos arregalados, o corpo ainda envolto nas faixas mortuárias. Ele respirava, ele caminhava. A morte havia sido derrotada. A multidão prendeu o fôlego. Alguns caíram de joelhos, outros choravam. Era impossível negar. Jesus tinha chamado um morto de volta à vida. Com um sorriso discreto, mas carregado de poder, Jesus deu a última ordem: "Desatai-o e deixai-o ir." As faixas foram retiradas. O rosto pálido de Lázaro agora se iluminava com a luz do dia. Ele olhou para as irmãs que corriam em sua direção e as abraçou. O impossível tinha acontecido. A dor tinha se transformado em alegria. A notícia se espalhou. Pessoas vieram de toda parte para ver o homem que voltara da morte. Alguns creram, outros se encheram de medo. Mas uma coisa era certa: ninguém jamais esqueceria aquele dia. Porque ali, diante de todos, Jesus havia provado que ele é a ressurreição e a vida. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Até o próximo vídeo.